Aleluia. Se alegre no Senhor nessa manhã, porque Ele é a nossa porção. E ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, Ele está conosco. Vamos nos alegrar no Senhor nessa manhã. Após declarar essa oração, que nós possamos entrar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero navegar contigo, eu quero navegar no oceano do teu Espírito. Vem como Pentecoste, enche a minha vida. Eu navegarei Nós queremos navegar, Senhor Deus, meu Pai, no
teu rio, das tuas águas purificadoras, águas que curam, que limpam, que transformam. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, pastor. Pai, seja a boa mão do Senhor sobre aquele lugar, ó Deus, também sobre cada casa, Pai, que participa dos cultos, ó Deus, naquele local. Te agradecemos, Deus, por essa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aperto de mão na pessoa que está ao seu lado aí no seu lar, talvez o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos,
Diga para ela: olha, como é bom estar com você nessa manhã cultuando ao Senhor. Faça isso junto com Ele. Meus irmãos, nós somos gratos a Deus pela bondade do Senhor sobre essa casa, sobre a igreja, mas também somos gratos a Deus pela sua fidelidade, pelo seu compromisso com a casa do Senhor, sobre tudo que nós temos feito nesse lugar, nesse período de isolamento social. Graças a Deus, nada tem faltado e temos tido a oportunidade, em dias não comuns, de honrarmos com os nossos compromissos, de estarmos sempre adiantados com aquilo que precisamos de adiantar. Mas também gostaríamos de informar os irmãos que mesmo em dias assim não tão normais, nós temos tido a oportunidade de abençoar famílias. Nós estamos com 18 famílias cadastradas na ação social da igreja, e todo mês nós temos abençoado essas pessoas. Por que isso? Primeiro, porque Deus tem nos dado oportunidade para isso. Segundo, porque você tem se envolvido com o seu melhor. Você tem feito a sua parte, você tem entendido que esse é o momento de nós demonstrarmos que somos a Igreja de Cristo, e isso nada tem nos faltado. Então, hoje pela manhã, gostaria de indicar a você os nossos 2 bancos que nós temos para que você possa fazer o seu depósito, ou transferência ou TED para a nossa conta, a partir da sua contribuição, seus dízimos e as suas ofertas. Caso você não consiga fazer isso, você pode vir na igreja durante a semana e depositar no gasofilácio. Mas também eu gostaria de afirmar para você, dar uma notícia um tanto quanto interessante. Durante esse mês de junho, nós teremos a secretaria da igreja funcionando aos domingos, de 8 da manhã até o meio-dia. Então, caso você queira fazer alguma coisa aqui na igreja que é relacionada à secretaria, ou até mesmo se movimentar nesse caminho de dízimos e ofertas, você pode vir até aqui, que nós estaremos no mês de junho, de 8 ao meio-dia, com a secretaria funcionando sempre todos os domingos no mês de junho, de 8 ao meio-dia. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos estar lendo do versículo 21 ao versículo 43. Evangelho de Marcos, versículo 21 ao 43 do capítulo 5. Tema da mensagem hoje: a paciência e a espera. A paciência e a espera. Diz assim Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 43. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e o tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto?
Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acometido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-o pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem ela alguma coisa para comer. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, te pedimos nessa manhã, Deus, que a Tua palavra nos traga consolo, conforto e direção para a nossa alma. Oramos também, ó Deus, para que as circunstâncias em que nós nos encontramos não roubem de nós, ó Deus, o direito de sermos abençoados pela Tua palavra. Oramos, ó Deus, para que a atenção não nos seja tirada. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos abençoe a partir da verdade que é a Sua palavra. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O título da mensagem, como eu disse, é a paciência e a espera. E eu diria que não existe um assunto melhor de ser tratado nesses dias como paciência e espera. Nós estamos vivendo dias agitados por todas as notícias que nós recebemos e talvez em algum momento nós não estamos sabendo como lidar pacientemente e de uma forma que promova espera em nosso coração. Existe um autor americano chamado Tim Keller. Ele define paciência da seguinte forma: paciência é o amor que resiste ao longo do percurso. Ele diz também que paciência é resistir sob circunstâncias difíceis, sem desistir nem ceder amargamente. Paciência significa você trabalhar quando a recompensa é esquecida. Ele também diz que paciência é aceitar o que a vida oferece, mesmo que seja sofrimento, sem revidar a isso. Paciência e espera, meus irmãos, é algo que faz com que a gente fique um tanto quanto angustiado. Paciência é algo que mexe com a nossa estrutura, espera também. Paciência é algo que nos força a alguma coisa, dependendo das circunstâncias que nós vivemos na nossa vida. E sabe qual é a grande verdade sobre tudo isso? É que todos nós um dia já perdemos a nossa paciência. Sabe por quê? Porque esperar chateia, cansa a gente.
Se nós fôssemos fazer um levantamento nessa manhã e perguntássemos uns aos outros quantas vezes você perdeu a sua paciência, eu lhe garanto que alguém iria lhe dizer: olha, eu já perdi a minha paciência várias vezes, não assim semanalmente, mas diariamente. Esperar, meus irmãos, para nós é um grande problema. E existem coisas em nosso dia a dia que nos fazem perder essa paciência. Por exemplo, eu constantemente, quando eu entro num lugar para almoçar, eu nem sempre tenho a paciência de esperar a comida ficar pronta. Por isso que eu gosto sempre de ir em um self-service, porque você se prostra diante daquele balcão, pega o que você quer e você não precisa de esperar, porque ser paciente não é algo fácil. Nós não temos definitivamente esse hábito de ter paciência, de ter calma, de esperar em função das circunstâncias da vida. Mas uma coisa nós podemos perceber: Jesus era altamente paciente. Eu não sei se você lembra do texto de Marcos, quando os discípulos estão naquele barco e parece que o barco vai à deriva e todos estão impacientes, com medo. O que Jesus está fazendo? Deitado, dormindo. Sem não lembrarmos, ou lembrando também, da paciência que Jesus teve com Pedro e Judas, um impulsivo e o outro um traidor. Então, nessa manhã, nós gostaríamos de ver, a partir desse texto, essa demonstração de paciência de Jesus com esses acontecimentos, com a filha de Jairo e com essa mulher com um fluxo de sangue intenso. O versículo 21 diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Implorou pelo quê? Diz o texto: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jairo era o chefe da sinagoga. Ele se ajoelha diante de um carpinteiro chamado Jesus. Havia um grande desespero sobre o coração de Jairo, e o que trazia sobre ele um certo desespero? A sua filha estava num processo de morte. E o interessante é que, após ele expressar tudo isso, uma situação dramática, ele implora a Jesus insistentemente para que Jesus o acompanhe, para que Jesus vá até a sua casa. E o versículo 24, o texto diz qual é a reação tanto de Jesus como também dos discípulos. O versículo 24 diz: Jesus foi com ele. E como é que Jesus deve ter ido para a casa de Jairo, junto com os discípulos? Como deve ter sido essa reação de Jesus? Certamente Jesus não disse assim: tudo bem, Jairo, eu vou lá, mas deixa eu tomar um cafezinho primeiro, deixa eu lá lavar o rosto, lavar as mãos e eu vou. Não. Certamente quando alguém vai ajudar uma outra pessoa em uma situação de desespero, essas pessoas que vão ajudar, elas sempre se prontificam em ir rapidamente. Tanto que o texto diz no versículo 24, Jesus foi com ele. Só que quando nós olhamos para o versículo 25, parece que a história muda. Marcos parece que não se prende mais à história de Jairo com a sua filha, pedindo insistentemente para que Jesus vá até a sua casa, porque a sua filha estava morrendo. Agora no versículo 25, parece que Marcos, ele mostra agora uma outra história. O versículo 25 diz assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia.
Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Em meio a toda aquela situação de correria, de preocupação, de impaciência de Jairo, Marcos relata uma outra história. Aparece uma mulher enferma que encontra Jesus. A Bíblia diz que ela toca no Senhor Jesus, e quando ela toca em Jesus, curiosamente, Jesus sente que saiu dele poder. Essa expressão é que, como uma expressão de dinamite, algo aflora de Jesus, algo explosivo, de uma forma grande, sai de Jesus e entra naquela mulher. E Jesus sente que perdeu o poder para que ela ganhasse cura e vida. E o texto diz que Jesus quer saber quem tinha tocado nele. E qual é a resposta dos discípulos? Versículo 31. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem me tocou? Interessante que Jesus, ele para tudo. Ele quer saber quem tinha tocado nele. E talvez os discípulos estivessem pensando que Jesus estava brincando, porque a situação era uma situação de aperto, todos estavam se tocando, havia um certo aglomerado, e Jesus faz essa pergunta, e os discípulos parece que dá essa conotação que Jesus estava brincando, perguntando: bem, Senhor, como é que o Senhor pergunta isso se todos aqui estão se tocando? E quando Jesus descobre que quem foi, ele fica sabendo toda a verdade daquela mulher. Versículo 33 diz assim: então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Entenda, o texto não diz o quanto de tempo Jesus levou com essa mulher. O texto não diz o quanto ele demorou desde que Jairo pede para que ele vá até a sua casa em função da sua filha que está enferma, quase morrendo, e o encontro de Jesus com essa mulher e essa conversa. O texto não nos diz, nós não sabemos o quanto isso demorou. Esse tempo para que isso acontecesse não é relatado, mas se tratando talvez de uma situação que acontece naquele momento, talvez tenha sido um tempo mais elevado. Agora pense comigo. Imagina a impaciência de Jairo. Imagina o coração dele de ter que esperar Jesus atender aquela mulher, mas tendo aquela situação da sua filha quase morrendo. Imagina a ansiedade de Jairo e os discípulos comparado com a paciência e a calma de Jesus. Enquanto o coração de Jairo talvez estivesse impaciente, não conseguindo esperar, Jesus está calmo, tranquilo, atendendo aquela mulher que aparece em meio àquela situação. O interessante, meus irmãos, é que tudo isso não faz muito sentido. Jesus está indo socorrer uma menina que está muito doente, ao ponto de morrer, e Jesus faz a opção de dar atenção à mulher que acabara de ser curada, de ouvi-la. Parece que Jesus está sendo um tanto quanto negligente. Se essas duas pessoas estivessem em uma sala de CTI médica, e algum médico, em primeiro lugar,
deixasse a garotinha lá morrer para poder dar atenção a alguém que estava no percurso dele até a sala cirúrgica, talvez, pessoas iriam dizer que esse médico, ele tinha sido negligente. Mas só que Jesus, ele não pensa, não se preocupa com isso. Ele para atender essa mulher. Ele firma o seu olhar nela. Jesus faz algo muito diferente daquilo que eu penso e daquilo que eu imagino, daquilo que você pensa e daquilo que você imagina. Jesus tem a sua forma própria para lidar com as prioridades. E a pergunta que eu lhe faço nessa manhã: o desespero de Jairo e dos discípulos fez com que algo mudasse nessa história? Claro que não. Aqui está uma prova que Jesus não faz as coisas da maneira que nós queremos que sejam feitas. Porque Ele é Senhor. Bem que tudo que está acontecendo dentro de um aspecto humano. Existe um homem preocupado com a sua filha. Existe um homem preocupado com o que pode acontecer com a sua filha. Imagine como Jairo se sentiu em relação a Jesus naquele momento em que ele para dar atenção àquela mulher de fluxo de sangue. Imagina a impaciência, a falta de condição de esperar. Eu não sei se você lembra da história da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chega, Lázaro está morto, e uma das suas irmãs fala o quê? Senhor, se o Senhor não tivesse demorado, o meu irmão não estaria morto. Talvez esse seja o mesmo sentimento de Jairo. Talvez esse seja o mesmo sentimento meu e seu, quando nós olhamos situações da nossa vida e nós queremos que Jesus resolva logo, que Ele dê logo uma solução, porque nós somos impacientes para esperar. Nós achamos que Ele deve responder conforme o nosso desejo, a nossa vontade. Eu acho que por vezes também nós pensamos assim. Versículo 36, o texto diz: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente o quê? Creia. É como se Jesus dissesse: confie em mim, seja paciente, espere, não há necessidade de pressa. Calma, fique tranquilo. Esse é o desafio meu e seu, de entender que Deus funciona diferente daquilo que nós esperamos, de confiarmos em Deus, de confiarmos num Deus que é paciente, que espera e que sabe o momento exato e certo. O interessante, meus irmãos, é que essa noção de tempo, ela é uma noção cultural. Dependendo em qual cultura você esteja inserido, a relação de tempo, ela se torna uma relação diferente. Exemplo, nós que somos brasileiros. De modo geral, o brasileiro é atrasado nas suas qualidades ou naquilo que deve fazer. Nós devemos confessar isso, meus irmãos. Nós somos tranquilos demais em relação ao horário. Você sabia que na Copa do Mundo realizada aqui no Brasil, a FIFA escreveu uma cartilha sobre o que ela pensava sobre os brasileiros em relação ao horário? E lá na cartilha estava: para o brasileiro, o tempo é flexível. Nós não somos tão britânicos quanto o tempo. Nós não nos preocupamos tanto, mas quando o tempo se volta para nós, nós queremos que ele seja realizado dentro daquilo que nós achamos adequado. Mas quando eu pego esse conceito cultural de tempo e tento encaixar com o tempo de Deus, ele não casa. Deus age, pensa,
e funciona de um jeito diferente do meu e do seu. Ao dizer para Jairo, quando Jesus vira para ele e diz, olha, não tenha medo, tão somente creia. Imagine a confusão na cabeça de Jairo. Imagine, Jairo deve ter pensado, bem, mas Jesus, ele não falou, mas talvez ele possa ter pensado, bem, Senhor, mas se o Senhor demorar um pouquinho só, a minha filha já não vai existir mais. Talvez Jairo não estivesse tão paciente, tão cheio de espera em relação às suas necessidades. Talvez nessa manhã Jesus esteja falando conosco, lembrando o que Ele somente sabe fazer. Talvez hoje, nessa manhã, você esteja sentado no seu sofá e dizendo, poxa, até quando essa pandemia vai? Até quando eu tenho que esperar? Poxa, se Deus fizesse dessa maneira ou desse jeito, talvez fosse melhor. Nós temos essa insegurança no tocante a esperar, a confiar no Senhor. Nós esquecemos que o seu amor e sua graça são compatíveis também com aquilo que nós achamos e chamamos de atraso. Nós esquecemos que Deus nunca se atrasa. O grande problema é que quando nós lidamos com o tempo e lidamos com essa expressão de atraso, quando nós pensamos sobre a questão de alguma relação com Deus e achamos que esse Deus está se atrasando, nós achamos que Ele não está nem aí para a minha situação e a sua. Não é assim que a gente lida? Quando a gente marca um horário com alguém e essa pessoa se atrase muito, o que a gente pensa? Bem, ela não está nem aí para aquilo que nós marcamos. Quando nós queremos pegar o nosso modo de tempo e querer que Jesus o aplique sobre as nossas vidas, nós poderemos nos sentir mal amados, achando que Ele está demorando muito. Nós não temos essa paciência para lidar com essas coisas. E isso nos faz sentir, talvez em algum momento, preteridos por Deus, porque Ele não quer nos atender naquele exato momento. A gente tem uma mania de querer explicar a Deus como Ele deve fazer e no momento que Ele deve fazer. O atraso de Jesus deu tanto a Jairo como aquela mulher, muito mais do que eles precisavam. Lá nos versículos 37 ao 40, Jairo estava preocupado com relação à sua filha. E o texto diz, Jesus não deixou que ninguém o seguisse, simplesmente levou Pedro, Tiago e João. E quando Jesus chega à casa do dirigente da sinagoga, versículo 38, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todos estão fazendo esse alvoroço e lamentando? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhes disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Jesus não estava preocupado com o tempo, com a espera, se eles estavam em paciência ou não. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor dos acontecimentos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Às vezes nós ficamos contando no dedo. Às vezes nós ficamos medindo o tempo, dizendo, poxa, mas Deus já poderia ter feito, Ele já poderia ter tomado uma decisão em meu favor, Ele já poderia ter direcionado tudo isso. Jesus recebe a visita de Jairo. Jairo procurava o quê? Cura para a sua filha. E o que ela recebe é ressurreição.
O interessante é que houve um grande teste de fé sobre a vida de Jairo. Jairo foi testado na sua paciência e na sua fé. Aparentemente, parece que naquele momento em que Jesus encontra aquela mulher de fluxo de sangue naquela direção, a impressão que dá é que talvez a história já tinha sido perdida. E de fato, quando as pessoas chegam até Jesus, até Jairo dizendo, olha, não precisam mais de fazer mais nada, porque a sua filha já morreu. Às vezes isso é a situação minha e sua. Quando nós olhamos para as situações e achamos que já não tem mais jeito, já não tem mais solução, esquecemos que a história da nossa vida não está em nossas mãos, mas está na mão daquele que rege todos os acontecimentos. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela ganhou muito mais do que ela esperava, que era a cura. Jesus fez com que ela abrisse os seus lábios. Jesus fez com que ela falasse. A condição de uma mulher com fluxo de sangue constante era a condição de uma mulher impura. Ela não poderia, em momento nenhum, estar no meio da sociedade, ela não podia se expressar. E quando Jesus a toca e a cura, o texto diz que ela contou tudo, falou de todas as coisas. Ela queria só a cura. E Jesus a transforma. Muda a sua vida. Interessante que Jesus pede para esses dois algo que não é muito fácil, algo difícil. Para Jairo, Jesus pede calma e paciência. E para essa mulher de fluxo de sangue constante, que ela abrisse os seus lábios, falasse, pudesse se expor. Eram coisas difíceis, tanto um para o outro. Para Jairo, esperar era sinônimo de morte. Para essa mulher, se expressar, se expor, era sinônimo de vergonha. É assim que o Senhor Jesus faz conosco. Ele nos pede paciência. Ele pede para que nós possamos acalmar o nosso coração. Ele pode nos dar muito mais do que nós sonhamos e precisamos, pois Ele é um Pai generoso. E nós precisamos de saber que Ele realmente pode fazer aquilo que nós achamos que não é possível. Para Jairo e os discípulos, parecia que Jesus estava atrasado, sendo negligente. Para nós também, às vezes, assim. Nós achamos que Jesus poderia já ter feito, realizado alguma coisa, que Ele está negligenciando o nosso pedido. Ao lermos esses textos, nós sabemos o que irá acontecer. Mas imagina, no momento em que Jairo e os discípulos estavam passando por essa situação. Eles não sabiam o que de fato poderia acontecer com aquela menina. Se hoje tivéssemos a oportunidade de contarmos a nossa história pessoal, sairíamos daqui, creio eu, cada um de nós dizendo: se Deus não se atrasasse, acho que isso seria diferente. Eu não consigo entender porque Deus está agindo assim. Não entendo por que Ele não faz dessa maneira. Não entendo por que essa pandemia está demorando tanto. Nosso julgamento é assim, baseado na nossa arrogância, por acharmos que sabemos muito bem ensinar a Jesus como Ele deve fazer as coisas em nosso favor. A gente sempre acha que o mundo gira em função de nós. E que Deus deve nos servir, que nós somos o centro do universo, que quando as coisas apertam para nós, rapidamente Ele tem que estalar o dedo e resolver tudo.
Nós achamos sempre que Deus deve fazer do jeito que nós queremos. Você me permite fazer uma pergunta ou algumas perguntas para você nessa manhã? Será que nesse momento Deus está atrasado ou atrasando alguma coisa em sua vida? Será que nesse momento você está ao ponto de desistir por isso? Será que nessa manhã talvez você se encontre impaciente com Deus? Sua resposta, assim como a que foi dada para Jairo, a resposta do Senhor para nós é a seguinte: confie, não tenha medo. A gente acha que tudo que pedimos a Deus tem que ser na maneira que nós pedimos, no momento que nós pedimos. Às vezes nós oramos para que não chova, porque pode estragar o nosso cabelo alisado, tem hoje não tem mais. Nós às vezes pedimos que o trânsito seja logo liberado, porque afinal de contas nós queremos assistir aquele jogo na televisão. Temos a coragem de pedir essas coisas absurdas, manifestando a arrogância do nosso coração e dizendo: bem, Senhor, é nesse momento que o Senhor deve fazer, nós não somos pacientes, nós não queremos esperar. Aquela menina estava morta, aparentemente, e Jesus diz duas palavras para aquela menina sair daquela situação. Jesus manda que ela se levante. Jesus estava acordando aquela menina. Imagina a cena linda que é. Jesus está enfrentando a morte e vencendo a morte, dando a mão para aquela menina e dizendo: olha, levante-se. Nada estava atrasado. O momento era aquele. A coincidência com aquela mulher de fluxo de sangue não causou nenhuma diferença naquilo que Jesus de fato iria fazer. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Talvez no nosso coração algo se apresente como atraso, mas a vontade de Deus, ela sempre será cumprida e realizada, porque Ele é Senhor. Jesus é o Pai Supremo, que sempre nos levará pela mão, sempre nos conduzirá pelas mãos, mesmo nas noites escuras da nossa vida. Mesmo naqueles dias que nós dizemos assim: não tem mais solução. Nós não podemos esquecer que o Senhor do Universo, aquele que colocou as estrelas em seu lugar, Ele pode pegar em nossas mãos e dizer: levante-se. Nada está atrasado. A autoridade de Jesus é tão grande que Ele trata a morte aqui como um som. Ele desconsidera aquilo que está no coração dos outros. Ele vira para Jairo e diz: olha, tão somente confie e não tenha medo. Talvez essa seja a mesma palavra para mim e para você nessa manhã. Confie, tenha paciência, espere, não tenha medo. Jesus, Ele trata as circunstâncias da nossa vida como algo que não é tão desesperador. Meus irmãos, se nós sabemos disso, então por que querer apressar alguém tão poderoso e amoroso como Jesus? Alguém que trata a nossa vida com tanta ternura, como tratou essa menina, dizendo: olha, levante-se.
Por que ficar impaciente com as circunstâncias da vida, se nós sabemos que a nossa vida está na mão daquele que conduz todas as coisas e criou todas as coisas? Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que Jesus nos segura pela mão e nos conduz através da mais negra escuridão dos acontecimentos da nossa vida. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que nós possamos ter essa confiança. Para Cristo, nada está atrasado. Basta confiarmos, não termos medo e sermos pacientes. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por essa manhã. Pedimos, ó Deus, que as circunstâncias da nossa vida não roube de nós a paciência e a esperança que podemos ter viva no Senhor. Abençoa a nossa casa nessa manhã. Encha-nos, ó Deus, de confiança. Tira de nós todo o medo, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.